Nós estamos aí num dia dos pais. Tem pai aí? Oh glória, né? Mas hoje é um dia especial, porque o maior exemplo de pai para nós, né, cristãos, está em Deus. Então, quando a gente fala de paternidade, a gente olha para Deus, porque Ele tem a relevância, a referência, a direção, o objetivo, os primórdios para toda uma mudança na vida da gente, e que a gente possa se espelhar nele para ver tudo que Ele tem colocado. Por isso eu coloquei como tema: eu e o Pai somos um. Diga: eu e o Pai somos um. Isso precisa ficar gravado no nosso coração, bem estabelecido. Você mais que ninguém sabe que terá que ter coragem para viver o melhor desta paternidade, né? Eu digo assim que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho, Jesus, Filho unigênito, para que viesse essa terra em carne e sangue, sofresse por nós e nos desse vida e vida em abundância. Está claro e nítido. Mas muitas vezes, quando a gente se projeta nessa direção de receber a paternidade, de entender a paternidade, de viver a paternidade, nós deparamos com situações, né, de opressão, de palavras contrárias, de julgo. Muitas vezes as pessoas dizendo: precisa mesmo de tudo isso? Precisa mesmo ir para a igreja? Precisa mesmo seguir dessa maneira a Deus? Precisa mesmo dizer que ama a Deus desse jeito? Precisa mesmo, né? E aí muitas vezes as pessoas acabam, vamos dizer assim, não se fragilizando, mas muitas vezes tendo que explicar, reexplicar, e aí às vezes acaba não tomando mais as atitudes, porque fica preocupado com o que os outros estão achando. Então, para a gente assumir essa paternidade, a gente vai ter que ter coragem, né? Posicionamento. Eu lembro bem, vi vários pais falando isso, né? Que quando era criança, tinha uma criança, um filho, que a mãe dizia assim: me deixa na esquina da escola, não precisa me deixar lá. O pai dizia para ela, e falava para o pai: pai, pode me deixar aqui na casa da minha amiga, que daqui até lá a gente vai sozinho a pé. Fala: por que isso? O que será que está acontecendo? E aí descobre que a criança às vezes tem uma certa vergonha do pai ou da mãe por comparação, porque começa a fazer comparação. Muitas vezes ele não sabe o que está acontecendo. Ele nem sabe que aquela criança tem mais sofrimento do que ela com os seus pais. Então ela acha assim: puxa, parece que eu não sei ir sozinha, parece que eu não estou preparada, parece que eu não sou capaz, parece que eu tenho menos. Mas na verdade ela está sendo apenas, então somente, né, confrontada para ter coragem de declarar o seu amor pelos seus pais. Um posicionamento. Na vida espiritual não é diferente. Eu falo de mim, não de vocês. Quando eu comecei a ir para a igreja, as pessoas me perguntavam: você agora é crente? Eu falava: não, eu vou na igreja. Eu não falava que era crente, eu falava que ia na igreja, porque ainda estava dentro de mim aquela simbologia, né, das pessoas dizerem assim: se o cara é crente não pode nada, se o cara é crente vai ficar bitolado, se o cara é crente. Então eu queria estar lá, eu gostava de estar lá, eu desejava estar lá, mas eu ficava preocupado com o que os outros diziam. Então essa paternidade, a gente precisa ter coragem para assumi-la, para mudar a nossa característica, para entender o que é a paternidade de Deus na nossa vida, qual é a mudança que Ele tem para cada um de nós, né? É muito importante a gente estar preparado para isso, liberto para isso. Então quando eu coloquei esse tema, eu e meu pai somos um, é porque nós temos um ensinamento, né, através do Filho Jesus, de como se procede um filho na presença do pai. Um filho vencedor, um filho honrado, um filho determinado, um filho poderoso, um filho que fez tantos sinais e maravilhas na terra, que mostra para a gente a continuidade da nossa vida de uma forma especial. Então, atitudes que unem o pai e o filho. Já que eu falei que eu e o pai somos um, eu quero falar das atitudes que unem o pai e o filho. A primeira: identidade. Fala: identidade. Identidade, grava isso. A maior declaração de identidade de um filho são as características que o pai estabeleceu nele. Então, a maior declaração de identidade de um filho são as características que o pai estabeleceu nele. Algumas características se apresentam através da convivência, outras através do DNA. Quando a gente fala de DNA, quer dizer que está contido internamente dos traços genéticos, né? Alguns comportamentos, algumas coisas que declaram, que mostram que tem uma ligação através de comportamentos, pensamentos, até dons genéticos aí
forma de trabalhar, o que busca no trabalho, como as características de comportamento, né? Às vezes nervoso, às vezes ansioso, às vezes passivo, aquelas características que vêm dentro do DNA. Mas também tem a convivência, que delibera muitos sinais dos pais dos filhos. O que são as convivências? Desde criança, a criança fica perto do pai ou da mãe, hoje falando do pai, e ele começa a tomar as mesmas atitudes. Eu lembro de um amigo que ele pilotava carros, correu Interlagos e tal, e o filhinho dele pequenininho, 2 anos, ele já ficava grudado no volante, agarrado no volante, de ver o pai dele com o capacete, ele queria pôr o capacete, aquelas características já estavam envolvendo ele, já tinham parte com ele. Mas espera aí, é DNA? Não necessariamente, mas por estar perto, por estar próximo, por andar junto, por ficar debaixo de ensinamentos, de orientações, né? Ver o pai falando algumas palavras. Eu sempre falo do meu pai, as formas que ele colocava: filho, nunca faça para alguém o que você não quer que seja feito para você. Pensa sempre dessa maneira, que nunca vai dar problema, você vai sempre conseguir controlar. Nunca pegue alguma coisa que não é sua. Tudo que você pega que não é seu, sem autorização, é chamado roubo. Então, se você pegar alguma coisa, por menor que seja, por maior que seja, sem autorização, você está roubando. E ele ia colocando algumas frases que ficaram gravadas no coração, ao ponto de quando a gente ia tomar alguma atitude errada, parece que aquilo ecoava no nosso ouvido, a fazer você pensar e mudar a sua perspectiva. Não é? Por quê? Porque eu tinha a identidade que estava sendo formada em mim pela minha paternidade, por aquele que estava me orientando, me cuidando. E quando a gente olha para isso, a gente começa a imaginar que os filhos desejam e se propõem a assumir os comportamentos do pai. Os filhos desejam e se propõem a assumir os comportamentos do pai. Pai se torna uma referência para filho. Por isso que é perigoso até quando você toma certas atitudes que não são adequadas perto de uma criança, porque ela pode começar a assimilar que isso é bom, porque se alguém que ele gosta, alguém que para ele é o herói, está fazendo isso, então na vida dele isso é algo bom, isso é algo interessante, ele vai fazer igual. Um pai que maltrata a mãe, que ofende a mãe, que destrata as pessoas, a criança vê aquilo uma vez, 2, 3 e começa a aprender que aquilo faz parte da sua convivência, que aquilo é símbolo de paternidade, de hombridade, e ele começa a tratar também a mãe dele da mesma forma, e depois, se tiver uma esposa, da mesma maneira. Então as coisas começam a ser, vamos dizer, maiores e mais vibrantes a partir do tempo quando ele vai passando. Quanto mais dias, mais o caráter vai se formando, mais o comportamento vai se estreitando e as pessoas vão ficando. Mas quando eu olho isso, eu lembro de Jesus. Eu quero tirar a sua visão simplesmente humana para colocar uma correção espiritual. Por quê? Porque talvez você, quando era pequeno, foi abusado por um pai, talvez você sofreu algumas palavras duras, talvez o papai e a mamãe não conviviam bem e o pai foi embora de casa, talvez aconteceu N coisas e tudo aquilo te feriu. Mas um dia você recebeu a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, e quando você recebeu a Jesus Cristo, automaticamente você foi reconciliado com outro pai, que não é simplesmente aquele seu pai humano, mas com o Pai Celestial, com um Pai Todo-Poderoso, com um Pai que está olhando para você com um amor diferenciado. Então, mesmo que um dia você não tenha sido tratado adequadamente por aquele homem, pai, que estava na terra e não te deu as características necessárias para você ter a identidade dele, ou deu, e a identidade dele não te ajudou, quando você recebeu a Jesus, sua identidade foi restaurada, retificada, transformada, e agora você tem uma outra identidade para você viver a bênção de Deus. João 10, 37, vou falar do 30 primeiro. João 10, 30 fala assim: eu e o Pai somos um. No 37, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, credes as obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Ele está dizendo aqui: se eu não fizer as obras do meu Pai, não acredite em mim, porque eu não tenho parte com Ele. Se eu convivo com meu pai, se eu tenho orientação do meu pai e eu não tenho parte com ele, então parou aí. Mas se você vê que eu faço as obras, né, as obras que eu faço,
Então, crê em mim, não por olhar para mim, mas por olhar para as obras que veio do Pai e se estabeleceram em mim. Acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. O que você faz declara esta intimidade sua para com Deus. O seu comportamento fala tão alto. Seu comportamento é aquilo que molda as pessoas que estão à sua volta quando olham para você. Qual é a simbologia do seu comportamento? Qual é a identidade que você apresenta? Por isso, o Pai está em mim e eu nele. Eu e o Pai somos um. Segunda atitude que une o Pai e o Filho: honra. Diga honra. É importante. João 14:11 fala assim: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Então olha, crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras, que eu faço a mesma coisa. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, a vontade de Deus aqui, a vontade de Jesus aqui, é glorificar o Pai. Ele fala assim que tudo que Ele fizer, toda obra que Ele realizar, se você chama Ele pelo nome, pede para Ele o milagre, a obra, o que quer que seja, e Ele fala: eu vou fazer para que o Pai seja honrado no Filho, para que o Pai seja glorificado no Filho. Nós precisamos estar atentos a isso. As coisas que o Filho faz, né? Muitas vezes por aí, os nossos filhos, nós temos filhos, e de repente elas podem nos honrar ou não nos honrar. Elas podem nos dar condição de alegria ou de tristeza. E muitas vezes você está lá ensinando e a criança ou o jovem faz alguma coisa e você fala: mas não foi isso que eu ensinei. Sim ou não? Você fala: não foi isso que eu ensinei. Mas por que ele fez isso? Múltiplas razões, né? Às vezes por causa de olhar para as pessoas à volta, às vezes porque está, né, angustiado por alguma coisa, às vezes porque ainda não se converteu de verdade, às vezes porque ainda não entendeu de quem ele realmente agora é filho, que essa paternidade tem que ter coragem para assumir, ou seja, viver de uma maneira e postura que honre ao Pai, honre a Deus. Tenho certeza que todas as vezes que você ver alguém honrando a Deus, dificilmente, quase impossível, alguém vai desonrar alguém. Por quê? Porque Deus, Ele explica que se você quer ser abençoado, honre ao seu pai e à sua mãe, e se prolongarão os seus dias de vida. Ele nunca vai colocar o contrário: desonre o seu pai, desonre a sua mãe, avalie o seu pai, avalie a sua mãe. Ele não vai fazer isso. Ele fala: honre o seu pai e a sua mãe. A sua parte é ser honrado, é colocar sobre eles o melhor que você puder. Mas eles erram, amado. Se você não puder ajudá-los, não atrapalhe, apenas continue orando. Por isso que ser pai, existe uma grande responsabilidade. De manhã eu até brinquei, falei: ser pai é igual ser zelador de prédio. Já viram o zelador de prédio? O zelador do prédio, ele fica de olho nas câmeras, e quando alguém vai riscar a parede, ele corre lá. E se pegou, riscou, então agora vai ter uma multa, né? Ele vai ter que colocar um pedágio, uma situação ali para consertar aquilo, até para as pessoas não fazerem de novo. Mas ele aparece nas horas mais estranhas. Eu nunca tinha morado em prédio, eu nunca tinha tido um apartamento em praia, e aí um dia eu troco uma casa na praia por um apartamento, e quando eu cheguei lá, estava, né, tranquilo, mexendo lá no negócio do carro, de repente eu olho e tem uma pessoa atrás de mim. E aí a pessoa falou: o senhor é o seu Marcos? Eu disse assim: ah, bom, então esse carro é seu mesmo, porque está lá registrado. Eu olhei para ele e falei: o que está acontecendo? Ele falou assim: nós estávamos nas câmeras, vimos alguém abaixado atrás do carro, vimos pela placa, vimos que o registro é do seu Marcos, e achamos estranho, mas eu vi que o senhor está olhando embaixo do carro. Fez um barulho, eu fiquei tentando olhar aqui. Ele falou: não tem problema não, a gente só está de olho para que nada saia do controle. Os olhos de Deus estão onde? Ou você honra ou você não honra, mas Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você está fazendo, Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe como você está agindo. Então nós precisamos ficar muito atentos, né? Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras, o cuidado, o zelo, aquilo que se realiza. Isso vai honrar ou não honrar?
Isso vai dizer quem nós somos ou quem nós não somos. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará as maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ele está dizendo assim: eu estou ligado nele, eu tenho intimidade com ele, tenho algo que não é momentâneo, não é uma honra de momento, mas nós estamos ligados ao ponto de eu viver com ele, de eu realizar o que tenho que realizar e depois subir para o céu. Nós temos essa condição: tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Não, Deus vai fazer porque eu sou bonzinho. Não, é para que o Pai seja glorificado. Não, porque eu dei uma grande oferta. Não, é para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus quer honrar a Deus. Por isso você vai ver muitas vezes eu falando aqui, sempre de Jesus falando em posição ou contraposição ao Pai. Ele fala das mesmas obras como orgulho de realização. Aqui Jesus pede que creiam nele, porque ele realiza o que o Pai lhe ensinou. Ele está lá realizando o que o Pai deixou para ele. Ele diz: aqueles que quiserem ter Deus como Pai e a mim como irmão, vai andar do mesmo jeito que eu ando e fazer as mesmas coisas que eu faço. Jesus diz que honrar o Pai é a atribuição básica de um filho. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ele começa a dar sinais de que você vai querer ficar com Deus, que você vai querer estar próximo dele, que se tiver duas escolhas, estar perto dele ou qualquer outra coisa, você vai querer estar perto dele. Intimidade, realização, para que o Pai seja glorificado no Filho. Terceiro, eu e o Pai somos um. A terceira atitude que une o Pai e o Filho: sintonia. Diga sintonia. O que é sintonia, né? Sintonia tem como sinônimo aliança, amizade, concordância, entendimento, afinidade. Então, aliança, amizade, concordância, entendimento e intimidade ou afinidade. Quando a gente olha para isso e fala assim: poxa, isso é ter sintonia? É. Quer dizer que sempre que encontramos com o Filho, poderemos enxergar o Pai. Por quê? Porque eles têm uma aliança. É uma característica de nobreza nesse relacionamento. Ele fala aliança, amizade, concordância, entendimento e afinidade. Eu olho para o Filho, eu vejo o Pai. É algo muito claro, né? Seus comportamentos, objetivos, propósitos, obstinação para grandes realizações. O reconhecimento será fácil. Quando olharmos para o Filho, reconheceremos o Pai. Você olha para mim e imagina como era o meu pai, quais são as características dele. Você olha de repente lá para o seu filho e começa a ver quantos comportamentos ele demarcou ou fez, né, através dos seus ensinamentos. E muitas vezes houveram dificuldades, muitas vezes os ensinamentos não puderam ser apropriados, mas quando Deus entra, Ele corrige, Ele conserta, Ele restaura, Ele restabelece. Toda a sintonia agora passa a ser uma aliança com o meu Pai físico através do Pai celestial, com Deus. Eu mudo as minhas características e a minha forma de avaliar. 1 João 2,23 fala assim: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então, vou de novo: qualquer que nega o Filho não tem o Pai, aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Por que será? Porque Deus, quando Ele começou o projeto dele, né, Ele foi Adão, Eva, e foi passando Abraão, Isaac, Jacó, e Ele percebeu uma coisa: que o homem não deveria estar só, mas que o homem se perdeu, pecou, saiu fora do Éden, começou toda uma estrutura complicada, e era hora de recondicionar, de reposicionar. E aí Ele vai reposicionar de que maneira? Antigamente, quando eu pecava, eu colocava a mão sobre um animal, matava o animal, derramava o sangue dele, e por expiação eu pagaria o pecado. Ou seja, o sangue daquele animal não era salvação, era expiação, ou seja, era temporário. Mas vem Jesus e se faz o Cordeiro Santo de Deus, coloca a vida dele no lugar de qualquer um daqueles animais que pagaria o preço da nossa morte, nossa vida, o sangue. E aí ele fala o quê? Que ele enviou o Filho dele
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando ele fala isso, ele diz assim: eu enviei meu filho para salvar você. Se você não acreditar no meu filho, então você não acredita em mim. Se você não puder acreditar em Jesus, você nunca vai poder acreditar em Deus. E ele fala: aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós, e se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Se eu ouvir a voz de orientação, eu vou estar em Cristo e automaticamente vou estar no Pai. Há uma comunhão, uma ligação. João 8,19 fala assim: disseram-lhe, pois, onde está o teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem ao meu Pai. Se vós conhecesseis a mim, também conhecerias meu Pai. Ele estava dizendo que eu sou a representação do meu Pai. Eu estou aqui para fazer a vontade dele. Eu estou aqui para deliberar salvação, restauração, transformação, cura nesta terra, para que vocês possam achar o caminho. Então, se não há como, se você não me conhece, você também não conhece meu Pai, e não tem como saber quem é o Pai, porque você não está reconhecendo em mim. É muito importante. Quarta atitude que une um pai ao filho: respeito. Respeito. O sinônimo de respeito também é submissão, consagração. Então, quando ele fala respeito, ele está falando de submissão, de consagração. João 5,19 fala assim: mas Jesus respondendo disse-lhe: na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Não é assim que a gente ensina as crianças em casa? A gente mostra para eles como deve ser feito, a gente apresenta para eles o que não deve ser feito, e é isso que ele está falando. Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Lembra, ele começa pequenininho e ele vai crescer, ele vai amadurecer, mas ele começa a entender que ele agora tem aqui uma submissão. Uma submissão. Eu sei que nos dias de hoje falar de submissão é até meio loucura. Parece que se bobear o pessoal quer processar. O quê? Eu tenho que estar embaixo de alguém? O quê? Não, mas quando a gente fazia um casamento, a gente dizia o quê? Que o homem devia de amar, né, a esposa como Cristo amou a igreja, dando a sua vida pela igreja. E a mulher deveria ser o quê? Submissa aos vossos o quê? Maridos. Você viu como vocês já ficaram assim: epa, submisso não, peraí, cara. Mas a submissão que é falada aqui é uma consagração, é uma intimidade de realização, é aferir no mesmo propósito, é ficar a bandeira no mesmo objetivo. Por quê? Porque quando falava-se de casamento, estava diferente de hoje. Casamento hoje, o pessoal costuma dizer o quê? Que nós sejamos felizes até que dure, ou enquanto dure. Mas não era assim. Antigamente, quando falava assim: até que a morte o separe. Só havia uma separação se houvesse traição, se houvesse alguma coisa que aferisse ou afligisse demais a outra pessoa. Caso contrário, não. Vamos lutar para que isso fique direitinho. Então, quando fala submissão, a pessoa vê como que cabresto, coleira. Não, não é isso. A submissão que é falada aqui é andar junto, é estar próximo, é ser abençoado. E a mesma coisa acontece quando fala de pai para filho, quando ele está falando aqui dessa situação. Na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não ouvir fazer o Pai, sem estar ligado, né? Sem estar junto, sem estar no mesmo propósito, sem ter o mesmo objetivo. Eu estava até dizendo que na época que eu era garoto e comecei a trabalhar, né? Naquela época existia office boy, hoje é motoboy. O pessoal está muito mais privilegiado hoje, né? Naquela época a gente ia de ônibus, a pé e tal. E existia um hábito. Eu e meus irmãos, a gente chegava em casa, pegava o envelope. Naquela época vinha dinheiro no envelope, né? Não era digital nem nada. Então a gente levava o dinheiro. Aí a mamãe pegava o envelope, abria, contava o dinheiro, via o número que estava na frente, e eu ganhava 500 cruzeiros lá, não sei o quê. Ela tirava 5 e me dava os 5.
Eu falava: mãe, não dá para mais? Ela falava assim: não, porque nós temos que pagar água, pagar isso, pagar aquilo, então a gente junta tudo e tal. Eu falei: tá bom. E quando eu queria alguma coisa a mais, eu fazia o quê? Como office boy, eu tinha serviço, eles me mandavam lá para algum lugar, às vezes não tão longe, e eu fazia o quê? Ao invés de entrar no ônibus, eu corria, saía na disparada para chegar no lugar, pegar o dinheiro do ônibus e falar: bom, agora eu tenho o dinheiro do ônibus, esse dinheiro é meu, porque não faz parte do salário, não é o salário ganho, isso aqui é um extra. Às vezes me mandavam carregar alguma peça, alguma coisa, era uma fábrica de cadeira de dentista, o cara manda esse modelo, um encosto de cadeira, um equipo, alguma coisa, então pegue um táxi, vá ao centro de São Paulo. Eu trabalhava no Cambuci, vá ao centro de São Paulo. Você acha que eu ia pegar um táxi? Eu jogava a peça nas costas, por pesado que fosse, e eu entrava naquele ônibus, ia até lá, na maior dificuldade, chegava lá, mas eu sabia que ia sobrar uma grana. Mas se a mãe falou: deixe aqui o envelope, não havia discussão, o meu dinheiro. Na verdade era uma família, então todo recurso que entrava tinha uma razão, um objetivo. Hoje a coisa mais comum é a gente ouvir o marido, a esposa, ou o filho dizer: o meu dinheiro, meu dinheiro. Por isso hoje existem tantas dificuldades, porque não há comunhão, porque não há respeito, porque não está se tratando do caráter, do respeito, aonde a voz de comando de um pai e de uma mãe não é arrancar nada de ninguém, mas é orientar. Foi um confronto? Foi, muitas vezes foi. Eu queria aquele dinheiro, poxa, como eu queria, mas eu nunca fui lá para discutir: ei, não vai me dar o dinheiro? Como é que vai ser? Não, não. Se foi declarado assim, é assim. E isso foi da minha vida, até uns 20 anos por aí, eu trabalhei com meu pai, etc, e todo o recurso ia para a mão dele. E ele: nós vamos construir uma casa na praia. Eu fiquei assim, falei: legal, né? Mas vai ficar ruim. Ele falou: se você vender, vamos falar dinheiro de hoje, se você tiver comissão de 10 mil reais, você vai ganhar 1.000 só, tá? Eu falei: mas pai, ele falou assim: senão a gente não constrói a casa, Marcos. Eu falei: tá bom. Meu irmão mais velho falou: tá bom também. Cortou o nosso salário em 90%. E a gente ficou uns 2 anos trabalhando assim, e ninguém reclamando. E eu tinha 2 irmãos que eram casados, eu e meu outro irmão não eram casados, e esses 2 que não eram casados foram os que construíram. Aí alguém chega lá e diz o quê? Ei, você vai deixar isso? Por quê? Porque vocês estão construindo, mas vai ser um patrimônio dos 4 irmãos depois. Por que só 2 estão trabalhando? Por que só 2 estão pagando? Eu falei: porque meu pai disse que é assim, vai ser assim, acabou. Se ele falou que é, ele é autoridade na minha casa, e ele falou que vai ser assim, ó. Acabou. Não tinha aquele negócio assim: poxa vida, agora eu vou ficar, eu preciso de um psiquiatra, um psicólogo. Não, não, irmão, simplesmente meu pai falou, a gente obedece, é abençoado, crescemos, fortalecemos e alcançamos objetivos. À medida que você tem respeito, à medida que você está em submissão, você goza da plenitude da bênção de Deus. Hoje a gente vê tantas crianças com problema, tantas dificuldades, porque eles não estão preparados para confrontar. Eu até comentei de manhã, né, tem um dos filhos que está lá nos Estados Unidos, o Cazu está lá, e um amigo dele aqui no interior de São Paulo ligou para ele e disse assim: fala comigo, ora comigo, porque eu vou me matar. Para mim já deu, cansei, e eu não quero mais essa vida. Mas o que aconteceu, cara? Ele pensou: sei lá o que ele fez de errado. Não, eu discuti lá na igreja com a minha mãe, e assim, eu já cansei dessa vida. Nossos filhos, eles perderam a visão de submissão. Se disser 2 nãos, o terceiro, ele já pensa assim: como é que eu vou dar o troco? Como é que eu vou me morrer? Como é que eu vou não sei o quê? Ele já fica angustiado, oprimido. Ele não está acostumado a dizer: bola para frente, deu errado, peço perdão, vou lá, peço desculpa, começo de novo, me restabeleço, porque eu sei que toda honra é do meu pai e da minha mãe. Se eu fiz alguma coisa e magoou eles, eu vou lá pedir perdão para eles e pronto. Vou ficar quieto e vou aceitar, porque eles estão certos. Mas às vezes eles não estão. Fica tranquilo, se você honrá-los, Deus vai te abençoar. Eu aprendi uma coisa muito legal. Um dia, já adulto praticamente, 19 anos, meu pai estava muito nervoso com a situação, e eu entrei lá e falei umas coisas para ele. Ele pegou e me deu um tapa no rosto. Eu fiquei parado. Aí ele percebeu que ele fez uma coisa errada.
Aí eu falei para ele: eu fiz algo que merecesse um tapa no rosto, pai? Nos últimos anos, tem alguma coisa que eu fiz? Ele começou a chorar e pediu desculpas. Marco, me desculpa, nunca mais vai acontecer isso. Mas por quê? Eu poderia ter gritado com ele: o senhor pensa que está falando com quem? Eu sou o que sou. Não. Se ele fez isso é porque ele atingiu um nível de ansiedade, né? E ele acabou tomando uma atitude que ele mesmo percebeu que não foi legal. Agora, eu preciso fazer o que com isso? Levar para o resto da vida? Dizer que ele me deve uma? Ou entender que ele já passou por muitas coisas e ele é o motivo da minha honra. Eu sou submisso a ele. E até ele morrer, até o dia que ele morreu, eu e meus irmãos, os mais velhos, que eu sou mais novo, todos obedeciam à voz de comando do meu pai. Um dia ele chegou para mim e falou assim: eu quero que você compre um terreno para mim, vai colocar no seu nome, que eu não quero colocar no meu nome. Pai, eu não preciso disso, eu quero que faça assim. Eu fui lá, comprei o terreno, pus no meu nome, do jeito que ele mandou, fiz do jeito que ele falou. Ele falou: depositei o dinheiro na sua conta, está lá o dinheiro, faça isso. Eu fiz. Falei: pai, para que o senhor fez isso? Não sei, senti no coração que tinha que ser assim. Eu falei para você. Eu falei: tá ótimo. Passou um tempo lá, ele falou: eu quero vender o terreno. Vende o terreno. Eu falei: vamos vender o terreno. Fui lá vender o terreno. Ele falou: Marcos, eu vou te dar o dinheiro. Eu falei: não vai dar dinheiro nenhum. A minha obrigação é servir o Senhor. Estou aqui para lhe servir. E eu não era crente, irmão, mas eu aprendi que a nossa parte é honrar, é respeitar, é submissão, é consagração. E é isso que Jesus está falando aqui. Se eu não vir fazer o Pai, porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente. Ele sempre me ensinou que eu deveria honrar o Pai como Ele honrava o Pai dele, e eu aprendi que isso era uma responsabilidade, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e Ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Não é perda, é ganho. Honrar, ensinar o seu filho a honrar na sua casa, ser um filho e honrar o pai, não é perda nunca, é ganho. Sempre Deus vai honrar e vai estabelecer coisas melhores. Nós precisamos aprender a ser submissos. Por quê? Porque na vida muitas coisas acontecem, e quando vier a dificuldade, nós estaremos preparados para passar por ela, para vencê-la. Pode ser na empresa, pode ser em qualquer lugar, né? Hoje a maior parte do pessoal entra na empresa dos jovens e ele já quer saber: quanto eu vou ganhar? Aqui tem férias, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Na minha época, a primeira coisa que a gente pensava era entrar na empresa. A gente não ficava desesperado pelo salário, a gente queria entrar na empresa, porque, como dizia o meu pai, ele falava assim: Marcos, você vai mostrar quem você é depois de você entrar na empresa. Primeiro você entra, essa é a parte difícil. Quando você mostrar que você é submisso, preparado, está lá pronto, com determinação, as pessoas vão querer ter você com eles. Por isso, na primeira empresa eu tive 11 promoções, na segunda também foram, por incrível que pareça, mais 11 promoções. Aí você fala assim: que loucura. Não é loucura, irmão. Você só precisa estar disponível, submissão, precisa fazer as coisas com amor, e não ficar assim: mas o chefe falou, eu estou magoado, mas meu pai falou, eu estou magoado, mas Deus não fez, eu estou magoado. Coisa nenhuma. Nós vamos ser fiéis, submissos, e Ele vai nos honrar mais adiante. Jesus declara que o Filho é uma extensão do Pai. Jesus diz que por si mesmo o Filho não pode fazer nada. Jesus diz que o Filho faz igualmente ao Pai. Ele dá todas as indicações, né? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer o Pai que Pashnahai, porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente. Nós temos um orientador poderoso, né? Deus colocou Jesus aqui na terra para mostrar para a gente: segue em frente. Na tempestade, segue em frente. Na dificuldade, segue em frente. Na tribulação, segue em frente. Não tem receio, fique ligado em Deus, viva a promessa de Deus, porque Ele vai te honrar de uma forma especial. É uma declaração de submissão, de consagração ao Pai. E acredito que o mais interessante é que o Filho não faz isso por obrigação, mas por amor, por respeito, por consagração ao Pai. É diferente. Quando faz por obrigação, sabe o que vira? Rebelde.
Qualquer coisa explode. Qualquer coisa que achar, eu acho até interessante que hoje, né, um pai para mexer, né, de repente no computador do filho, ou para entrar no quarto do filho, tem que bater na porta. Aí, não, senão você está quebrando a privacidade. Amado, que coisa mais ridícula do que um filho não ter liberdade de receber o pai no seu quarto? Que coisa mais horrível do que uma mãe não poder abrir a bolsa da filha? Sabe o que quer dizer isso? Não faz parte da família. Porque quando a gente faz parte da família, nós temos intimidade, nós temos liberdade, e ninguém esconde nada de ninguém. Não existe esconder. A minha família sabe, minha esposa sabe, meus filhos sabem. Se você perguntar para eles as minhas senhas, eles sabem. Até de banco eles sabem. Mas que loucura, pastor. Nunca tive problema nenhum. Quer ver? Pode ver. Quer entrar no meu celular? Pode entrar. Quer entrar no meu WhatsApp? Quer entrar no e-mail? Quer entrar? Pode entrar no que você quiser. Outro dia eu queria mexer com um negócio de milhas. Minha nora tinha todas as senhas. Mas por quê? Porque, amado, ou a gente tem essa liberdade, ou nós vamos começar a fantasiar um relacionamento. Porque qual a dificuldade de um pai entrar no quarto do filho, ou da mãe olhar a bolsa da filha? Qual é a dificuldade? No que é que você acredita que pode ser encontrado dentro de uma bolsa, ou dentro de um quarto, que um pai não possa ver, uma mãe não possa ver? Então isso precisa mudar. É por isso que nós estamos nos perdendo, né? É que eu brinquei, falei assim, em 1970 tinha lá os hippies, né, lá nos Estados Unidos, aquele pessoal do Paz e Amor, né, e era só uma maconhinha, era só um LSDzinho. E hoje você vai ali no centro de São Paulo e você encontra um lugar chamado Cracolândia, e tem milhares de pessoas lá, porque ao invés de pararem essa situação lá no começo, deram algo chamado liberdade. E a liberdade, ao invés de crescer, derrubou. Ao invés de ajudar, tirou a capacidade de raciocínio lógico até dos jovens. Lá hoje não tem só jovem, porque isso não começou hoje. Você chega lá, tem gente de 50, de 60 anos drogado. Tem gente lá caído no chão com 60 anos. Mas o que aconteceu? Tudo aquilo que você plantar, isto também você colherá. Nós precisamos mudar a nossa visão agora. Acredito que o mais interessante é que o filho não faz isso por obrigação, faz por amor. Comece a amar o seu filho, primeiro de tudo ensinando ele o que é certo, às vezes tendo que confrontar. Confrontar não quer dizer bater, confrontar quer dizer mostrar o que está errado, mostrar que as coisas não são de qualquer maneira. Nós precisamos consertar. Jesus disse que o pai ama tanto o filho que lhe mostrará tudo como realizar e vencer. Você vai ver que tudo é possível, que há uma possibilidade de crescimento, de prosperidade, de realização, de sabedoria, de preparo, de entendimento. E um pai, como zelador, ele tem capacidade de dizer o que vai ser bom ou não vai ser bom. Puxa vida, mas o senhor nunca usou droga? Eu nunca usei droga, mas não por falta de oferta, né? Não por falta de oferta. Porque eu lembro que a gente estava lá e o pessoal chegava lá e falava, pô, só puxa aí e tal. E eu lembrava sempre das frases do meu pai. Ele falava para a gente, fácil é entrar, o duro é sair. Você tem mesmo um propósito, Marcos, na sua vida? Tenho. Então não compartilha nem com a droga nem com o álcool, porque se você começar a compartilhar isso, esse seu propósito já morreu. Você não vai conseguir vencer. E aquilo, quando a gente estava lá uma noite embaixo de um telhado, estava chovendo, e um amigo, chegou um senhor mais velho e falou assim, aí rapaziada, tudo bem e tal, abriu o cigarro lá, o maço, tirou o cigarro de maconha, acendeu na frente da gente e ofereceu. E a gente falou, obrigado, não. Aí ele falou, vocês não são homens para pegar? Meu irmão, a gente perdeu a cabeça e acabamos dando uns tapas no rapaz, caiu no chão o cigarro, pisamos no cigarro dele, esmagamos tudo, esmigalhamos tudo, chutamos ele para fora debaixo do telhado, teve que sair na chuva. O que aconteceu? Ele falou que a gente não era homem. A gente era homem, mas a gente não queria maconha, fazer o quê? Então só tinha um jeito, vamos mostrar para ele que a gente não quer. Demos um jeito nele. Agora, o que acontece? Se eu não tivesse uma observação boa aqui dentro, meu pai não falasse, não me confrontasse, não me perguntasse, não me questionasse, não me desse direção, o que ia acontecer?
por que não? Eu sou homem, vou experimentar. Poderia ser que dali em diante eu me tornasse mais um daquele pessoal que eu conhecia, que no final se tornaram dependentes químicos e perderam cargos em Ford, perderam coisas grandes que eles tinham. Como é que fica? Nós precisamos ter essa convicção. Jesus diz que o Pai ama tanto o Filho que lhe mostrará tudo como realizar e vencer, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e Ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Eu estou fazendo uma analogia de um pai terreno com Deus, meu pai, um Deus, para que você entenda que nós precisamos conviver com Deus, para ter força, para executar na terra a vontade de Deus, que é ser zelador dos nossos filhos, que é ser um exemplo para as crianças, que é moldar os nossos jovens, que é estabelecer o coração deles debaixo da palavra e do poder de Deus, porque Ele é a verdade. Ele tem uma palavra de mudança para nós, Ele tem uma palavra de poder para nós. Posso todas as coisas naquele que me... E quem é que te fortalece? Se é Jesus, você está bem. Se é Jesus, Ele vai te dar graça para você vencer qualquer dificuldade. Mas se você achar que Jesus é só um símbolo bonito, que Jesus é só uma interferência social, então parou, meu irmão. Você vai acabar como muitos aí estão. Por que você acha que entrou droga, que entrou os bailes funk, que entrou PCC, que o LGBT cresceu tanto, que estão falando, né, de perder a identidade com crianças e coisas do tipo? O que aconteceu? Ao invés de confrontar e ensinar, o pessoal fala de liberdade. Só que a liberdade, quando não é tratada, ela se torna libertinagem, ela perde o valor, o senso. E nós estamos vendo, quanto mais leis se colocam para proteger o ser humano, mais as coisas ficam ruins. Você reparou nisso? Nós temos lei para proteger a mulher, lei para proteger o negro, lei para proteger, de repente, qualquer outro, vamos dizer, outra raça, lei para isso, lei para aquilo, e cada dia mais você vê as coisas ficando pior. Sabe por quê? Porque nós estamos tratando na razão inversa. Ao invés de tratar o amor, o respeito, nós estamos tratando a obrigação, e a obrigação sempre vai gerar mais raiva do que amor. Então, à medida que nós vamos colocando obrigação, nós vamos tirando as pessoas do amor. Começa um se sentir minimizado, o outro traído, o outro isso, o outro aquilo, e de repente, quando você menos espera, você tem mais guerra do que você tinha de paz. Então é hora de nós mudarmos, recebermos a verdadeira paz. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória. Eu entendo que Ele é capaz de trazer uma paz absoluta no meu coração e de mudar o pensamento e a convicção das pessoas. Mas isso vai começar onde? Na minha casa. Isso vai começar onde? Na paternidade. Isso vai começar onde? Nos ensinamentos com os filhos. Ou você pensa que filho nasceu grande? Filho não nasceu com 20 anos, 30 anos. Não nasceu. Ele nasceu piquititico. Ele nasceu bonitinho lá, gostosinho e tal. Só que nessa transposição chega a hora da mudança, a hora do ensinamento, a hora do confronto, a hora da orientação. E aí vem alguém lá de fora e diz assim: a lei da palmada, não pode dar nenhum tapinha no bumbum da criança, não pode dizer não para a criança, não pode, e nós acabamos olhando lá para fora e vemos as pessoas com N problemas, porque não pode. Na verdade, você é responsável pelo seu filho. Sabe como Israel fazia, como os judeus faziam? Lá, se você ler desde o começo, desde o princípio, a palavra diz assim, que Deus criou o homem estava sozinho no Éden, calmo demais, sem problema, né? Estava no Éden sem fazer nada. Imaginou o homem sem uma mulher? Não tinha que ajudar a lavar louça, não tinha que fazer nada. Estou brincando, né? Estava lá, e aí a Bíblia diz assim: não é bom que o homem esteja só. Criou a mulher. Aí ele criou a mulher, e a próxima frase dele foi: amai-vos e multiplicai-vos. Deu para eles a condição de se amar e gerar filhos. E à medida que ele fala de gerar filhos, ele está dizendo assim: agora vocês vão começar a ensinar os seus filhos. Mais adiante você vai encontrar algumas passagens que ele fala assim: e você vai deixar
pedras colocadas lá no lugar, e quando perguntarem, você vai responder, vai ensinar. Você vai contar, o pai vai contar para os filhos, e o filho vai contar para o neto, e o neto vai contar para o bisneto, e assim vai passando toda a história. Ele começa a dar o quê? Respeito, honra, para quem? Para aquele que tem a história, para aquele que é o mais velho. Eu sei, está totalmente contra isso hoje, na nossa nação principalmente. Se a pessoa atingir uma certa idade, ela não serve mais para muita coisa. A primeira visão é que vai pôr esse cara para trabalhar. Mas quando o pessoal tem essa condição, como judeu, como até o japonês, eles olham para a pessoa que tem muita idade como alguém que tem muita experiência. Então por isso, a honra, a respeito. E é isso que Deus te espera, que nós que recebemos sabedoria, possamos distribuir aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos, a sabedoria que Deus colocou na nossa vida. Por isso que tem que haver o respeito, porque se você não aprender ou não ensinar agora, lá na frente, essa criança que não aprendeu, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser contrária a todo ensinamento, toda a base. E aí você vai falar assim: nossa, o que aconteceu que essa criança ficou rebelde? Ela não ficou rebelde, ela foi ensinada a ser rebelde. Ela foi ensinada porque ela não foi confrontada e não foi colocado para ela qual é a qualificação daquele comportamento, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que às vezes você não pode castigar, mas você tem que castigar. Você tem, né? Castigar não quer dizer bater, castigar quer dizer pôr para sentar, pôr para pensar, conversar sobre o assunto, às vezes tirar o videogame, às vezes tirar algumas coisas para que ele pare e pense. Não é tirar para sempre, mas é dar aquele tempo de acordo, correção, restauração, preparo. Por quê? Porque ele vai aprender que o pai que está na vida dele é um orientador, é aquele que está formando o caráter dele. A Bíblia diz isso: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e depois que ela crescer, ela não se desviará dele. É bênção. E nós às vezes perdemos essa visão de ensinamento, de preparo. Ou seja, eu não ensino, não dou condição do meu filho poder me honrar, porque para ele não sabe se é importante ou não. Ele não sabe se é importante. Lembra no passado como é que era? Todos esperam o pai chegar, o pai senta à mesa, os filhos sentam à mesa. O primeiro a falar é o pai, ele faz uma oração. Eu não era crente, irmão, mas isso daqui é básico, era assim. E aí o pai vai e faz a oração e abençoa, e todo mundo pode começar a comer junto, e ninguém ultrapassa os limites. Enfia a mão no prato e arranca o que quer. Não, é um pedaço para cada um. Se tem meio pedaço, é meio pedaço. Se tem um décimo de pedaço, é um décimo de pedaço. E todo mundo come ali até aquele momento. Ninguém começa a gritar e dizer que não vai comer, porque ele queria o pedaço e não teve o pedaço. Não. Ele era orientado. E hoje? Come, filho, não coma. Aí a criança vira o prato, fica aquela bagunça toda. E aí se você falar alguma coisa, alguém vai dizer assim: você estava importunando a criança? Vou chamar o conselho tutelar para você. E aí a criança fica mais rebelde, e nós olhamos lá fora e vemos que as crianças estão se perdendo cada dia mais por falta de orientação. Então nós precisamos saber educar, apoiar, porque se nós não ensinarmos, ela não vai se tornar alguém que honra o pai e a mãe. Eu e o pai somos um. Quinta e última atitude que une o pai e o filho: herança, né? Herança. A herança é uma confirmação da paternidade. Olha o que diz em Gálatas 4, né? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba Pai, ou Pai querido. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Se você e o pai são um, logo a paternidade e a herança está sobre a sua vida. Se você realmente é filho, você tem direito. Se você for vizinho, você não tem o direito à herança. Se você for primo, você não tem direito à herança. Mas se você for filho, você tem direito à herança. Quando recebemos a herança verdadeira, nossos descendentes serão honrados com esta herança
também. Lembra de Abraão? O Senhor falou com Abraão: Abraão, eu vou aumentar, multiplicar a sua descendência, você será pai de multidões. E mostrou a terra para ele, diz: aonde você está colocando os teus olhos, será da tua herança, da tua família. Mas aí Abraão teve um filho na sua velhice, e morreu. Aí vem Isaac. E Isaac agora, recebe a mesma palavra profética dos anjos: olha, assim como foi com Abraão, assim vai ser com você, você será pai de multidões. E depois vem quem? Jacó e Esaú. Jacó se tornou o primogênito, e aí ele recebe a mesma palavra e a mesma declaração. De Jacó saem as 12 tribos. E aí você fala assim: a herança é essa. Tudo que está sobre o pai vai passar para o filho. Espiritualmente falando, você tem uma promessa grandiosa quando você recebeu a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Naquele momento você recebeu a Jesus, você aceitou abrir mão do pecado para viver a realeza, o céu. E aí você recebeu toda a proposta de bênçãos que estava mantida através do nome de Jesus. E seu filho, ele tem uma palavra que é uma promessa, que é uma herança. Apóstolo, então quer dizer que meu filho não precisa aceitar Jesus? Imagine o seguinte, que de repente você recebeu uma herança de 100 milhões de reais, mas você não vai buscar. Mas você recebeu, está lá, mas você não vai buscar. Você não vai lá assinar o documento, você não vai dar andamento. O dinheiro vem para sua mão? Não. Mas era você o herdeiro? Era. Mas vem para sua mão? Não. Porque você não entendeu. A mesma coisa é o seu filho. Você recebeu a Jesus Cristo, e naquele momento, através do sangue de Jesus, você recebeu uma promessa de herança. Você foi enxertado na videira verdadeira. Tem uma promessa de herança, Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você recebeu uma palavra profética sobre a sua vida. Mas agora o seu filho vai precisar entender que ele é herdeiro. Por isso o filho de crente não é crentinho. Tem gente que pensa: não, meu pai era crente, então eu sou crente também. Não. A conversão é pessoal, intransferível, é só sua. Você aceita Jesus e você recebe. Há uma promessa sim, e eu preciso entrar debaixo dessa promessa. Por isso a importância de nós entendermos. Abraão, ele sacrificava a Deus, ele honrava a Deus. Aí vem Isaac, ele sacrifica a Deus, ele honra a Deus. Aí vem Jacó, ele sacrifica a Deus e ele honra a Deus. Ele está andando debaixo da mesma cobertura, ele está dando uma declaração de reconhecimento. Então a herança vai passando de um para o outro. Quando você pergunta para algum judeu, você chega lá para qualquer judeu e você pergunta para ele: qual é a sua origem? Sabe o que ele fala para você? Eu sou da tribo de Judá, eu sou da tribo de Issacar, cada um deles vai falar da qual das 12 tribos a origem dele. Ele pode morar lá nos Estados Unidos, ele pode morar lá na Alemanha, ele pode morar lá na Suíça, mas ele vai te saber falar a origem. Nós estávamos em Israel e de repente eles estavam lá fazendo lá um ensinamento, um negócio, e estava escrito lá: somente para judeus. E aí nós descobrimos que se você fosse descendente de judeu, você poderia ir até lá, e eles também fariam, mostrariam para você como é que se passa lá o filactério, coisa do tipo. Aí a gente estava lá e um rapaz falou assim: eu vou enganar eles, vou lá. Aí ele foi lá, chegou lá para o rabino que estava lá e disse assim: eu também quero participar. Ele falou: seja bem-vindo, você é judeu? E ele falou: eu sou judeu. Ele falou: você é judeu? Da onde? Do Brasil. Ele falou: puxa, que bacana, qual é o seu nome? Ele falou: meu nome é tal, o nome do seu pai, pá, você não é judeu, coisa nenhuma. E a gente ficou assim, eu fiquei rindo, falei: entrou pelo cano, foi querer brincar com eles. Eles conhecem pelo nome e pela região, eles têm um nome, eles sabem um mapa deles para dizer onde estão os judeus. Muitos já voltaram para Israel, porque eles estão voltando para Israel.
Então muitos deles já saíram de várias partes do mundo e já estão morando em Israel. O governo israelense, ele dá um apoio para você. Se você for descendente de judeu e quiser voltar para lá, ele te dá uma ajuda de viagem e uma ajuda financeira para você se estabelecer. E aí quando eu vi, eu falei, cara, os caras sabem demais. Pegando o nome, pegando o país e às vezes a cidade, ele já te diz, você não há raiz de judeu nessa região. Não há raiz de judeu dessa maneira. Aí eu fiquei abismado, porque falei, como é que eles sabem disso tão rápido? Sabe, ele não precisou entrar no computador. Só de falar do que era da região, aquele rabino já falou, você não é. Nós não fazemos isso. Leve a sério as coisas de Deus. Nós precisamos entender, espera aí, existe uma herança. E essa herança, para nós, que somos gentios, nós não éramos judeus, nós somos gentios, para nós a herança veio através de Jesus Cristo. Ele enxertou você na videira verdadeira, Ele colocou você na posição do privilégio, mesmo sem você ter merecido, Ele abriu a porta para você passar. Você se tornou herdeiro por adoção. É fantástico isso. A gente poder dizer que conhece, né, ao nosso Pai, e que o amor dele foi tão grande que veio sobre nós. Quando você pergunta para os judeus, eles sabem a origem. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Porque sois filhos, nós não éramos, mas passamos a ser. Então veio sobre nós o Espírito que clama a presença de Deus, ao Pai querido, ao Todo-Poderoso. Assim já não és mais servo, mas agora és filho. Fala para alguém perto de você, você não é mais servo, você é filho, você recebeu Jesus Cristo. E se você é filho, você também é herdeiro. Fala para ele, você como filho, você é herdeiro, você tem direito à herança. Então o que grita em seu coração é a origem da paternidade. Se você pensar nisso, você vai falar assim, então peraí, eu tenho, mesmo que eu não tenha tido um pai legal, mesmo que eu tenha tido problemas, mesmo que meu pai já morreu fisicamente, aí já parti para a glória, você tem uma paternidade que foi adquirida através de Jesus Cristo. Você pode viver a realização através de Jesus Cristo, não mais servo, mas filho. E hoje eu quero deixar claro que chegou a hora de você estabelecer o seu posicionamento de filho. Hoje é o tempo de você se posicionar como filho. Chegou a hora de você se disponibilizar a honrar o seu Pai, Deus, né? De entender, amado, não tem como você ser cheio da presença, né? Ou seja, honrar a Deus e não honrar ao seu pai físico, não reconhecer que é importante honrar o seu pai físico. Mas ele foi errado, mas ele isso, mas ele aquilo. Querido, eu contei de manhã, eu falei assim, o pai dele abandonou a mãe num certo período, e aí o meu tio e meu pai tiveram que, eram mais velhos, né, tiveram que sustentar os outros irmãos, deu um trabalho tremendo, ele, né, não conseguia mal pagar as coisas por causa disso. Mas depois de tempos, quando ele ficou sabendo onde o pai dele estava, que o pai dele estava doente, ele foi falar com a minha mãe que ele ia lá visitar o pai, e minha mãe falou assim, não, você não deve ir, porque há tantos anos ele abandonou, deixou tudo lá. Ele falou assim, mas é meu pai. E ele falou para mim, Marcos, quer ir comigo? Eu falei, quero, eu era pequeno, quero. E eu cheguei lá, eu não conhecia a pessoa, não sabia quem era, nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vi ele, aquele senhor, ele estava doente, e meu pai foi conversar com ele, e o homem chorou, e quando eu saí de lá, né, eu falei, é o seu pai? Ele falou, meu pai. E eu falei para ele, eu falei assim, poxa, legal, né, pai? Se eu imagino, um garoto de 10 anos ver isso, eu falei, legal. Ele falou assim, eu estava agora relembrando quando eu era pequeno que nem você. Ele me deu doce, ele me levou nos lugares, ele me ensinou muita coisa, Marcos. Aprende isso. O seu pai é o seu pai sempre. Não importa onde ele esteja, o que ele faça. Respeite, honre. Por isso eu fiz questão de vir aqui, para mostrar para ele que eu não tenho mágoa, que o meu coração está tranquilo. Eu vi que o pai dele chorou muito, porque ele percebeu assim, como pode este homem me dar amor, se eu na época que ele precisava não lhe dei? Mas aí é quem mostra
quando nós já recebemos essa herança de Deus. Isso que mostra quando você não está balizado pela sua carne, pelos seus sentimentos humanos, mas você está balizado pelos seus sentimentos em Deus. O amor de Deus nos constrange. Deus amou você e eu de uma maneira tão especial, que permitiu que o Filho dele viesse à terra e morresse por nós. É esse amor que Ele espera que entre no seu coração, para você ser aquele herdeiro fantástico que vai formar as pessoas. Em 1 João 4,10 fala assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Lá em 4,9 fala assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito no mundo, para que por Ele vivamos, João 3,16, você conhece mais que tudo, vou falar o 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Se o amor de Cristo entrou em você, a cura na alma, a cura em todas as feridas que o mundo possa ter colocado. Se um dia você foi ferido pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua tia, pela sua avó, por qualquer outra pessoa, quando você se dimensionou em Jesus Cristo, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, restaura a minha alma. Ele não fala quando você está certo, quando você está errado, quando alguém feriu, quando alguém não feriu. Ele restaura você em toda a área, Ele libera você de uma forma especial. Então isso precisa acontecer, você se permitir viver a paternidade, assumir essa condição. Você precisa estar pronto a viver a herança, a ter ou viver o respeito, a ter sintonia, a honrar, a ter identidade. Quando isso acontecer, você vai poder dizer: eu e o Pai somos um. A gente está na mesma visão, na mesma posição, no mesmo projeto.